Rezemos por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai pelo Tony Alisson, Santa Mãe de Deus, para que ele seja digno das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vocês sentaram, mas vamos ficar em pé? Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. E vamos clamar juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos cantar Espírito da Verdade. Fecha os teus olhos. Use essa canção para falar com o Espírito Santo. Ele está aqui. Para que a palavra penetre em nossos corações, precisamos do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Diga comigo: Espírito Santo, eu quero mergulhar na palavra. Dá-me, Senhor, entendimento e discernimento. Amém. Aplauda o Espírito Santo bem forte. Viva o Espírito Santo de Deus. Meus amados, eu não vou nem abrir, pode sentar. Não vou nem abrir a Bíblia porque ainda está no nosso coração o Evangelho de hoje, onde o leproso gritou para Jesus. Ele veio, se prostrou diante de Jesus e falou o quê? Jesus, se queres, podes me curar. Levanta a mão direita e fala: Jesus, se queres, podes me curar. Podes me purificar. Aí Jesus falou o quê? Falou o quê? Eu quero. Jesus quer. O maior interessado na sua cura é Jesus, não é você não. Ele sabe muito bem a cura que você precisa. Ele sabe aonde você precisa de cura, como você precisa de cura, quando você precisa de cura. Diga comigo: o maior interessado na minha cura. O maior interessado na minha cura é o próprio Jesus. Fala: Ele quer a minha cura. Jesus quer a minha cura. Jesus quer a minha restauração. Amém? Então, aquele leproso, ele se prostra, se lança diante de Jesus. Ele declara o que estava no coração dele, o que ele cria. Ele acreditava de todo o coração que se Jesus quisesse, ele poderia ser curado. Jesus poderia operar o milagre na vida dele. Então ele declara, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então cego é outra passagem. Aquele leproso gritou o que estava no coração dele: Senhor, se queres, podes me curar. Então isso nós temos que entender. Você tem que guardar isso no teu coração. Você tem que rezar com essa convicção. O maior interessado na sua cura é Jesus. Ele quer mais do que você, pode ter certeza disso, porque Ele nos ama.
Ele nos ama e nos ama muito. Então, o maior interessado na sua cura é Jesus. Então, Tony, por que eu então não sou curado? Porque muitas vezes falta fé. Olha para a cara do teu vizinho, vê se ele, olha para a cara dele, pode olhar, vê se aí nele tem fé de mais ou fé de menos. Fé de mais? Isso aí é a lá Padre Christian, tá? Olha para a cara do teu vizinho, o que você acha? Fé de mais ou fé de menos? Fé de mais? Misericórdia. Misericórdia. Do meu lado. Não entendeu? Agora que os irmãos entenderam lá. Meu Deus. Não tem que ter fé nem de mais e nem de menos. Basta ter fé. Pode ser do tamanho do grão de mostarda. Se teve fé, o milagre acontece. Porque Jesus já está interessado na sua cura. Já está interessado. Ele é o maior interessado na sua libertação. Amém? Mas aí eu tenho que ter o que, gente? Fé. Muita fé? Não precisa. É só ter fé. Tem gente que fica pensando: ah, mas eu tenho que ter mais fé. É muita fé. Eu tenho pouca fé. Não. Você só precisa ter fé. Fé não tem tamanho. Ela é uma certeza interior. Hebreus 11:1 vai dizer que fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Agora veja, quem está rezando pelo marido aqui? Levanta a mão. Quem reza pela esposa? Levanta a mão. Pelos filhos. Sempre que a gente vem para a igreja, a gente traz alguém no coração, sim ou não? Traz no coração. Só que, me responda uma coisa: a mulher que reza pelo marido, ela pensa no marido que jeito? Ela lembra dele que jeito? Quando está aqui na igreja rezando, ela pensa nele lá com a pança para cima. Eu falei para aquele infeliz vir comigo na igreja, mas ele não vem. Pensa nele no bar. É ou não é? Essa pessoa tem fé? Tem, gente? Tem. Porque ela pensa e ela tem a certeza que ele é aquela pessoa. E essa fé se torna negativa. Ele vai ficar do mesmo jeito, porque ela tem uma certeza. Ela fala: nossa, meu marido não presta, eu não aguento mais. Ou então a esposa: minha esposa é enjoada demais. Não tem nenhum marido aqui que acha a esposa enjoada. Fala demais na minha orelha, meu ouvido, não aguento mais. Quando você reza por um doente, por exemplo, você lembra do doente aonde? Onde, gente? Ou é no hospital, ou na maca, ou na cama, doente, é ou não é? Você tem fé? Tem. Só que essa fé não tem esperança. A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Se eu continuar com essa fé, a pessoa vai continuar do jeito que ela está. O homem de hoje do Evangelho, ele foi para Jesus crendo que ele poderia se tornar outra pessoa depois da cura, uma pessoa purificada, curada. Ele foi com esperança. Por isso estamos vivendo, o Papa apresentou para nós o ano da esperança. Então eu não posso olhar para o meu cônjuge, quando rezo por ele, eu não posso pensar nele como ele está. Quem reza pelo marido, deixa eu ver de novo, deixa eu ver. Quando você rezar pelo teu marido, você tem que ver ele como? Fala para mim. Está falando baixo, a fé está fraca. Você tem que ver ele pregando a palavra, amém ou não? Fazendo uma pregação, fazendo oração pela sua família, rezando na sua casa, com um terço na mão. Vocês estão entendendo, gente? Porque fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Você não vê ele agora rezando, mas pela fé você tem uma visão espiritual já dele rezando.
dele rezando na sua casa, ajoelhado junto com você na cama. Imagina ele abençoado, pregando a palavra, visitando os enfermos para rezar. Tem gente que não consegue ter essa imagem. A fé está tão fraca que você não consegue ter a imagem do seu cônjuge muito melhor do que ele está. Tem gente que reza pelo trabalho. Quem reza pelo trabalho? Deixa eu ver. Quando você reza pelo seu trabalho, você já se vê em 3, 5 ou 10 cargos acima que você está? Não vê. A maioria já vê, já reza, lembra do chefe e já peca no meio da oração. Fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Quando você reza pelo seu trabalho, quem tem empresa aqui? Empresa, é empresário. Reza pela sua empresa, você tem que imaginar, como dizia Santo Inácio de Loyola, quem já fez o retiro inaciano sabe, retiro inaciano é assim, você vai lá, o padre te apresenta uma passagem bíblica, e ele fala, você vai se imaginar dentro dessa passagem. O dia que eu fui fazer o retiro, eu fiquei desesperado, porque pediu para eu imaginar, logo na passagem que Paulo estava preso, aí vai eu para a cadeia junto com Paulo, mas lá na cadeia Deus falou comigo, porque tinha as coisas que eu precisava ser liberto. É assim também tem que ser a nossa oração. Se você vai orar por alguém que está doente, enfermo, imagina ele como? Curado, como? Se a pessoa está na cama, eu tenho que imaginar ele como? Andando, passeando, sorrindo, visitando os familiares, dando testemunho aqui no santuário. Você está rezando por alguém doente, imagine essa pessoa rezando aqui no santuário, apresentando o exame e proclamando e anunciando que foi curado já, pelo poder de Deus. Isso é fé. Se eu rezo imaginando a pessoa na situação que ela está, eu tenho fé também, mas essa fé aí não tem esperança, não vai me levar a lugar nenhum. Está rezando por alguém que está no vício, está rezando por alguém que está nas drogas, na bebida, visualize essa pessoa curada. Como, Tony? Ela sã, porque a pessoa quando é liberta do vício, até o rosto dela muda. Quem já viu isso aqui? Muda. Então veja ele transformado, transformada, testemunhando na igreja, indo na santa missa, rezando com a palavra, andando com a Bíblia na mão, um texto na mão, rezando o texto com você. Eu preciso ter uma visão de fé. Diga comigo, visão de fé. Visão de fé. Porque quando eu vou rezar, essa visão de fé vai me ajudar a rezar. Eu visualizo aquilo que quero alcançar e não aquilo que está acontecendo. O que acontece hoje é hoje, mas eu creio que Deus vai me levar muito mais além. Eu creio que Deus vai abençoar a minha família. Você crê que Deus vai abençoar a sua vida, o seu casamento, sua família, seu trabalho, sua saúde? Então já se veja lá, se veja curado, restaurado, liberto, liberta. Quem reza para ter uma casa aqui, casa própria? Levanta a mão, bem alto, balança aí. Então, quando você reza pela sua casa própria, já tem que ver ela acontecendo. Imagina você fazendo um churrasco lá na sua casa, chamando os parentes, aí você chama o Tony Alisson também, só se tiver picanha. Chama também para comer uma picanha lá na sua casa nova. Aí você imagina, está rezando: Senhor, obrigado por essa casa, olha que casa linda que o Senhor já me deu, pela fé eu já tomo posse. 3 falaram amém, só 3 tomou posse. Vou te dar a oportunidade de novo. Pela fé eu já tomo posse. Fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Está vendo a prosperidade agora? Não, Tony, eu só vejo, quando eu abro minha conta, só vejo coisa vermelha. Quando eu abro minha conta, só vejo coisa negativa.
Então, fecha os olhos e visualiza você pagando a sua dívida, você tendo dinheiro, você podendo viajar, você abençoando outras famílias que estão passando por necessidade. Visualiza já a situação de vitória. Olha para o teu irmão, fala para ele: você tem que ter uma visão de fé. Tem uma visão de fé. Amém, gente? Amém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a esperança não engana. Quando eu rezo com visão de fé, eu tenho mais esperança. Quando a gente chegou aqui, eu estava lembrando, falando da nossa viagem no cruzeiro. Eu já estava falando para Jesus aqui: Jesus, prepara um outro cruzeiro para nós. Já imaginando o cruzeiro acontecendo, né, padre? A gente cantando, pregando, fazendo o cruzeiro e passeando, que foi muito bom, né? Foi uma bênção. Tudo que eu rezo na Bíblia, eu aprendi a fazer isso. Tudo que eu rezo, eu já visualizo acontecendo. Porque fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós estávamos rezando para ter mais um filho. E agora lá em casa são 3 L's: Lorena, Lana e Lise. E aí a gente já estava rezando por isso há um bom tempo, alguns meses. Eu já visualizava minha filha ou meu filho nos meus braços, eu passeando, beijando, via a mãozinha, o pezinho. Às vezes, você que vai começar isso agora, às vezes é desafiador, é complicado visualizar algo que tem esperança, porque às vezes você está acostumado a pensar nas coisas ruins, a sofrer com a situação ruim que você está vivendo. Pensar em algo de vitória na sua vida pode ser um desafio para você. E às vezes eu tinha que insistir, porque minha filha mais velha já tem 12 anos, eu nem lembrava como que era. Eu tinha que insistir na visão do pezinho, da mãozinha. Eu ficava ali em oração, rezando e já dizendo: obrigado, Senhor, obrigado por mais esse filho ou filha que o Senhor vai nos abençoar. Obrigado, Senhor, obrigado, eu já creio, eu tomo posse e já me alegro. Eu já me alegro com essa princesa ou esse príncipe que o Senhor vai nos dar. E o Senhor nos deu a vitória. E a Lise nasceu, está com 27 dias, porque Deus é poderoso para fazer na vida de quem tem fé. Quem tem fé aqui, levanta a mão e fala: eu. Fé de mais ou fé de menos? Para a gente encerrar, para vir Jesus sacramentado. E na hora que Jesus sacramentado estiver vindo, você vai ativar a sua visão de fé. Vai rezar por algum doente? Imagine ele curado. Está rezando pelo seu cônjuge que não vem na igreja? Imagina ele junto com você aqui na igreja, de mãos dadas com você, comungando Jesus. Imagina, visualiza a vitória. Amém? Tinha 2 fazendeiros aqui de Minas Gerais. Os 2 fazendeiros plantavam batata, mas não chovia de jeito nenhum, estava numa seca. E não pode plantar batata se não tiver chuva, não vai nascer. Estava seco, que o chão estava até rachando. Esses 2 fazendeiros eram católicos. Aí esses 2 fazendeiros falaram assim: vamos fazer uma novena. Fazer uma novena pedindo chuva para nossas fazendas, senão a gente não consegue. Vai fazer como? Sem plantar não tem como colher, nós vamos passar fome. Aí os 2 foram e rezaram juntos. Todos os dias se encontravam na capela e faziam a oração da novena, rezando todos os dias. Só que um dos fazendeiros, quando chegou no 6º dia da novena, sabe o que ele fez? Ele foi lá e plantou a batata. O outro fazendeiro falou: eu não vou plantar enquanto Deus não mandar a chuva. E aí, no 9º dia, passou um dia do último dia da novena, caiu uma chuva gostosa, aquela que molha, aquela chuva serena, que passa a noite inteira chovendo. É bom ou não é? E aí acordou de manhã, o fazendeiro pensou: eu plantei a batata, agora vai dar certo. Só que o outro fazendeiro ficou esperando a chuva chegar e não plantou.
Me diga uma coisa: quem teve fé? Então olha para o teu vizinho com muito carinho, fala para ele: vai plantar batata, irmão. Aplauda o seu irmão. Ô padre, vem cá. Eu aprendi com o senhor, tá vendo essas histórias? Boa. Aí, ó, sentido positivo, ó. Vai plantar batata, meu irmão. Olha, meus irmãos, mas o que Tony partilha conosco é uma certeza que nós devemos ter. Ele falou muito isso aqui: fé é a posse antecipada das realidades que não se veem, mas você toma posse e você já vê. Quanta coisa você tem hoje que foi sonho um dia. Quanta coisa você agradece hoje que foi um pedido um dia. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós rezamos, mas é uma oração negativa. Você continua pensando que aquela situação não vai mudar. Você vê o marido continuando a beber, você vê a pessoa continuando doente, e as coisas não acontecem. Você pensa: mas a minha oração não funciona. Não, porque a sua oração está tornando estável aquilo que você acredita. Então comece a ver o que você deseja e não o que é. Traga para o presente a chamada visão de futuro. Você vê lá na frente o que você gostaria que acontecesse aqui, e as coisas acontecem. Amém? Vamos entregar para Nossa Senhora a nossa vida, o nosso coração. Nossa Senhora tem o título da Mãe da Fé. Ela é mãe de nosso Senhor e ela roga por nós, ela intercede por nós. É a mulher da fé. Quando Gabriel disse que ela seria a mãe do Salvador, sem se deitar com homem, sem conhecer homem, ela respondeu: eis-me aqui, faça-se em mim. Ela não tinha visto nada, mas ela acreditou. Certamente, algumas semanas depois, ela viu a sua barriguinha crescendo, o seu seio se preparando para amamentar, certamente o seu pezinho um pouquinho inchado, e ela viu que ela estava grávida. Mas o sim de Maria não foi depois que ela teve certeza da gravidez, foi antes. Como o Tony contava na história, não foi depois da chuva, foi antes. A chuva da graça, a chuva da presença. Então nesta Salve Rainha, nós clamamos a intercessão da nossa Mãe do Céu. Nós que muitas vezes criamos o nosso vale de lágrimas. Há muitas pessoas que vivem um sofrimento, mas tantas outras criam o sofrimento. Eu já disse para os senhores e repito: tem gente que tem problema, e tem gente que quando não tem problema, arruma. Então nós precisamos entregar a Nossa Senhora a nossa vida, clamar por ela, ela que roga por nós no céu. Rezemos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre.
Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Frei Galvão, Rogai por nós. Santa Gema Galgani, Rogai por nós. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Com a nossa mão estendida, nós recebemos com alegria e com muita esperança a arca que simboliza Maria Santíssima e que nos traz o Santíssimo Sacramento. E faça o que Tony disse: na sua mão erguida, já imagine não o presente que você tem, mas o futuro que você deseja. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhando para Jesus, apresenta as necessidades da sua alma, apresenta com visão de fé aquilo que você está rezando hoje, seus pedidos, seus clamores. Ele é o filho de Davi, o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o soberano. Deus que não sabe o que é falhar. Olhe para Ele nessa hora, em adoração e em clamor. O coração em adoração e em clamor. Tu és, Jesus, Rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Olhe para Ele e cante. Tu és. Olhando para Jesus agora, agradeça a Ele de voz alta. Quantas graças você tem para agradecer? Isso, solte tua voz. Agradeça pela sua família, louve pela sua casa, louve pelos seus familiares, agradeça pela saúde, agradeça pela cura que você está pedindo agora. Já agradeça, confiando que a cura já está acontecendo, que a graça já está acontecendo. Louve, vai dizendo que Ele é maravilhoso. Diga que Jesus é o Deus da sua vida, que Ele é seu amor, o seu amado. Vai dizendo: Jesus, eu te louvo, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Te adoramos aqui no véu do sacramento. Nos prostramos na Tua presença. Tu és maravilhoso, Jesus. Soberano, grande e forte. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Cante, Ele faz o mar se abrir de toda a força do seu coração. Ele faz o mar se abrir. Sinto Teu poder fluir. Deus de milagres, Deus de milagres, te adorar. Levante as mãos para Ele, solta a voz. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Deus que não sabe o que é falhar. Tu és, Senhor, soberano, fiel, fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Só vocês, vai. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe. Soberano, fiel,
Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Obrigado, Jesus. Aplauda esse Deus que faz o mar se abrir na sua vida. Aplauda mais, é para Ele. Ele faz o mar se abrir. Ele opera milagres. Ele opera o impossível. Ele é poderoso para fazer na sua vida. Ele é poderoso para curar a enfermidade. Ele é poderoso para libertar você de toda maldição. Ele está aqui, é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. E a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, olhando para Ele de todo o seu coração. Vamos invocar o nome dEle. Nome poderoso, nome vencedor de demônios, nome que cura. Vai invocando, vai olhando para Jesus, invocando Jesus. Jesus, nós invocamos o Teu nome, Jesus, lá na nossa casa. Aquelas situações que nós não podemos resolver, invocamos o Teu nome, Jesus, sobre nossas famílias. Situações de dor, de sofrimento, de doença, invocamos o Teu nome por aqueles que estão nos hospitais agora, sofrendo com dor, com enfermidades. Jesus, nós invocamos o Teu nome na nossa família, em situações de vício. Tantas pessoas, Jesus, precisando de libertação de vícios, uma cura interior, a cura das feridas emocionais, a cura, Jesus, daquilo que nós nem sabemos que precisa ser curado, aquilo que nós nem lembramos, desde o ventre materno, desde a vida intrauterina. Trazemos coisas, Jesus, que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas. Por isso invocamos o Teu nome, Jesus. Nada é impossível para Ti, Jesus. Jesus, olhe para Ele e cante. Jesus, nós invocamos o Teu nome sobre situações espirituais, aonde o demônio se levantou, aonde o inimigo trabalhou, se estruturou contra famílias. Vai quebrando, Jesus, vai quebrando, Jesus, vai desestruturando toda estrutura maléfica, maligna. Vem, Senhor Jesus, com Teu nome, com Teu nome poderoso, diante do Teu nome, na Tua presença eucarística. O demônio bate em retirada, diante da Tua presença eucarística, a vitória acontece, a doença é curada. Nós cremos, por isso invocamos porque cremos. Olhe para Ele, invoque o nome dEle. Ele é poderoso para fazer na sua vida. Amado, amada, clame. Você que está aqui, você que acompanha agora pela transmissão, reze, clame. Olhe para Jesus. Jesus, nada é impossível para Ti. Manda, Senhor, o Teu arcanjo Rafael. A passagem que me vem agora é a passagem que o Senhor manda Rafael arcanjo para visitar Sara e Tobias. E o Senhor, através do anjo, mandou uma unção de cura e de libertação, de modo que Sara e Tobias foram libertos e curados. Vai pedindo agora para o Senhor mandar também Rafael arcanjo lá na sua casa,
sobre a sua vida. Manda, Senhor, o anjo da cura. Manda, Senhor, o teu arcanjo para operar curas e prodígios, porque somos tua igreja. Somos tua igreja e viemos te adorar. Canta, reza 2 vezes, mas para rezar 2 vezes tem que cantar com a alma. Você vai meditar agora em cada frase dessa canção, olhando para Ele. Canta com a sua alma, como você nunca cantou antes. Sarça que só queima. Olha para Ele profundamente, mantenha os olhos fixos. Tu és, mostra quem Tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar. Mais uma vez, mostra quem Tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Diante de Jesus, vejo pessoas que vieram nesses dias de clamor, pedindo uma libertação de uma área jurídica, processo. O Senhor está dando vitória para pessoas que estão rezando por um processo na justiça. Sinto também pessoas que estão sofrendo com depressão aqui. E o sinal que Jesus está te tocando é que você está suando além, muito além. Chega a pingar suor. Isso é um sinal. Você sente o seu corpo quente pelo toque de Jesus, o toque do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esse momento. O Senhor visita também muitas casas, pessoas desesperadas, angustiadas, que vão sentindo uma paz. Quando você estava cantando, você começou a sentir uma paz que há muito tempo você não sentia. Pessoas que há dias não conseguiam dormir, e pela graça do Senhor, você vai ter uma noite restauradora. De maneira especial, muitas pessoas que vieram para cá com um peso. Sinto pessoas controladoras que querem controlar tudo. Isso é pesado para você. Jesus está dizendo: solta esse peso aqui no meu altar, entrega para mim, o meu fardo é leve. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu que és o filho de Davi, o meu rei, o meu Senhor. O Senhor está tocando muitas pessoas agora. Ative a sua visão de fé. Visualize agora a graça já acontecendo, como foi falado na pregação. Visualiza a sua vitória, a sua cura, a sua bênção. Me contaram que o Senhor... Viva Jesus! Queremos louvar a Deus por este presente que Ele nos concede esta noite. Além da sua presença, que é o maior dos presentes,
É uma graça de Deus, aquelas canções que nós cantamos tantas vezes na voz do próprio compositor e o autor. Então queremos louvar a Deus pela vida do Tony Alisson, do Natan, que o acompanha. Eles para nós esta noite foi um grande presente para o Cerro de Jericó, para Divinópolis e região. A eles também o nosso carinho e a nossa gratidão. E eu tenho certeza que pela missão dele, pelos caminhos que eles passam, muito mais do que os nossos aplausos, eles precisam da nossa oração. O que mantém os missionários católicos de pé, seja na música, na pregação, nas missões, aonde quer que somos chamados, é um povo que ora. Então lembre-se sempre, toda vez que você cantar, ouvir uma ministração de alguma canção que te remeta ao Tony, reze por ele, pela família, também do Natan que o acompanha. São muitos embates que enfrentamos na vida espiritual, mas uma igreja viva, uma igreja que reza, que consagra, que entrega, é aquilo que nós vivemos esta noite. São canais da graça de Deus, um Deus tão próximo e tão querido por todos nós. Tem mais uma, Tony? Então, enquanto ele canta mais uma, nós vamos passar agora a Arca da Aliança. Você vai continuar jogando as suas cartas, os seus pedidos, fotos de família, peças de roupa, objetos consagrados. Só peço, meus irmãos, uma gentileza, de que não joguem comida. A comida você pode descartar. Outra coisa, arma branca, qualquer tipo de arma, se você quer se soltar ela, embrulhe e mande me entregar, que eu sei aonde eu levo. Tenho policiais amigos, então não coloque também punhal, canivete, essas coisas na arca. É apenas aquilo que pode ser ali colocado. Cantemos. Olha pra mim, sei que o meu milagre vai chegar. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Quando passares aqui, Deus de milagres, toca em mim, manifesta o teu poder, cura-me. Glória a Jesus, viva Jesus. E como sempre fazemos, a oração principal desta noite, a oração que pede a queda das muralhas. Não reze apenas para ver as muralhas caindo, reze vendo as muralhas ruírem. Penso que Josué, ele não jogou as muralhas no chão para crer. As muralhas caíram porque ele creu. A fé precede o milagre. E se você tem fé, tenha certeza, as suas muralhas vão cair. As suas muralhas já caíram. Amém? Amém. Tem uma história que gosto muito, Tony, que certamente você conhece. O Walt Disney. O Walt Disney, ele queria comprar uma região muito grande para fazer o que hoje o que chamava Disneylândia, ficou a Disney. Mas o dinheiro que ele tinha na época não dava para ele comprar o tamanho do terreno que ele queria. Então ele chamou pessoas lá dos Estados Unidos e perguntou: olha, com o valor que eu tenho, qual o terreno que eu consigo comprar do tamanho que eu preciso? Eles falaram: olha, somente um pântano. Nós temos aqui um grande pântano que lá não se constrói nada, e a gente consegue comprar por este valor um terreno muito grande. E ele foi. E ele, olhando aquele terreno que hoje é a Disney, ele ficou a manhã toda olhando aquilo. E do lado dele tinha advogados, engenheiros, arquitetos, todo um grupo que estava sonhando aquele maior parque do mundo. E ele ali só olhando
E foi passando os minutos, foi passando o tempo, era quase a metade da manhã. Ele não falava nada, ele apenas olhava. E eles também olhavam, mas eles só viam pântano. Aí, não sei qual membro da sua equipe pegou um charuto e começou a fumar. O tempo passado, o charuto estava no fim. Ele pegou aquele resto e jogou no chão. Quando aquele pedaço cai no chão, o Walt Disney deu um grito: você é louco, pegue isso agora. E ninguém entendeu. Falou: o que está acontecendo? E ele disse assim: como que você ousa jogar um pedaço do seu charuto na porta de entrada do maior parque temático do mundo? Ele já via, eles não viam. Ele já visualizava o futuro. O que ele tinha sobre aquele parque? Fé. Ele já tinha a visão do futuro. E alguém disse para ele, falou: olha, se eu fosse você, eu mudava o mascote. Pega um coelho, um porquinho da Índia, um cachorrinho, mas um rato, você não vai conseguir conquistar as pessoas com um rato. Ele falou: não, eu preciso só de duas coisas para levantar esse parque: um rato e um sonho. E eu vou fazer as pessoas amarem esse rato. As pessoas riram dele. Um rato nunca é mascote de nada. Hoje em dia todo mundo conhece o Mickey Mouse, coloca o chapeuzinho, vai tirar foto, abraça. Ele conseguiu. Diga para quem está do seu lado: se ele conseguiu, você consegue. Se ele conseguiu, você também consegue. Se ele construiu, você consegue. Porque além de um sonho, você não tem um rato. Você não tem um Você rato. tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus. Amém. Oh, glória! Amém. Meu filho, se ele conseguiu o que conseguiu com o rato, imagina o que a gente não consegue. Então vamos rezar a oração da queda das nossas muralhas. Oração de renúncia. Deus Pai, Em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, peço-vos que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação em relação a nossos antepassados e nos dias de hoje. Peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios, das ideologias contrárias à família. Quebre, Senhor, todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, invejas, desentendimentos, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego, dificuldades dos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, diabetes, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, AIDS. Quebre, Senhor, as muralhas da dependência do álcool,
do cigarro, das drogas e da prostituição. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas do vício do celular, internet, jogos valendo dinheiro e toda espécie de vício que nos aprisionam. Quebre, Senhor, as muralhas dos maus pensamentos, principalmente pensamentos de suicídio, insônia, falta de paz, tristeza, solidão e todo tipo de mal. Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida e na nossa família. Eu tomo posse desta oração de renúncia e declaro que se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus eu espero, confio e nada temo. Amém. Coloque nas suas mãos o que você trouxe para ser abençoado. Você de casa, coloque perto da sua TV a água e tudo aquilo que você deseja esta noite, a bênção do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor Jesus, abençoar a nós que aqui estamos nesse cerco de Jericó e através de nós as pessoas que trazemos no coração. Abençoe a tantos que nos acompanham Brasil afora pelos meios de comunicação, que recebam também toda a graça, toda a alegria, toda a tua presença. Abençoe, Senhor, aquilo que nós te apresentamos: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, carteiras de motorista, chaves do carro, da casa, da moto, currículos, alianças. Dignai-vos, Senhor, abençoar todo o material religioso, terços, escapulários, crucifixos, imagens, chaveiros, anéis. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão nessas fotos que vos apresentamos, também na tela do celular, onde quer que elas estejam, que recebam a tua bênção, a tua graça e presença. Fortalecei o seu anjo da guarda. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo, assim como do teu coração aberto pela lança fez jorrar sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, capaz de nos afastar do mal e nos guardar do perigo. Sobre nós, sobre os objetos que vos apresentamos, sobre esta água, sobre o sal, sobre o óleo, desça e permaneça a tua bênção, a tua presença, e que a tua glória resplandeça sobre nós, e que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Nós recebemos a bênção do Santíssimo Sacramento, a cesta do cerco de Jericó. Após a bênção, nós vamos recolher o Santíssimo novamente na arca, e peço ao Tony que nos brinde como música final, Marca da Vitória. Você vai sair daqui com a... Então diga para quem está do seu lado: não basta querer vitória, não basta querer vitória, é preciso ter uma mente vitoriosa. é preciso ter uma mente vitoriosa. Amém? Amém. Você sabe que a mente mente? Você entende isso? A mente... Quem aqui não precisava tirar uma carteira de carro? Você necessitava daquela carteira e falou assim: fiz a aula, paguei tudo, hoje eu vou tirar a carteira. A hora que você senta no banco do carro, a sua mente fala assim: mas não vai mesmo. Aí você começa a tremer, você não sabe o que é direita e esquerda, você faz tudo certinho na aula, faz tudo errado. Por que isso acontece? Porque a sua mente joga contra você.
É por isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a partir da vossa maneira de pensar. Aquele que não vive conforme pensa, acaba pensando conforme vive. Então que esta noite Deus coloca na nossa mente, na nossa cabeça, a marca da vitória. Que se você tiver uma mente vitoriosa, consequentemente você terá uma vida vitoriosa. Então recebamos a bênção do Santíssimo e que Jesus marque no nosso coração a marca dos filhos e filhas de Deus, a vitória que vem do alto. Verei, os milagres vão surgir. Verei, os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Vai se cumprir. Por quê? Pois tenho a marca, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Quero ouvir mais alto, vai. Marca da vitória, Marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Divinópolis tem a marca da vitória. Gratidão, Padre. A Lorena mandou um abraço pro Senhor também, um beijo. A gente vamos marcar o evento. Vamos marcar.